porque a tela cheia acaba não vendo vocês, então eu quero estar vendo vocês aqui. Mas está dando para ver aí, né? Tá ok. Tá dando para ver? Vou Sim. começar contando Ok. essa. É uma apresentação, a sequência aqui, eu vou parando e vou seguindo aqui. Esse projeto surgiu em julho do ano passado, sendo um projeto do governo do estado do Rio de Janeiro, chamado Rio 2030. Ele foi criado com o objetivo de colocar numa vitrine ações, assuntos, projetos, programas que tenham a ver com o cumprimento de metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Plano da ONU para 2030. O governo criou isso, criou uma comissão, uma autoridade civil responsável, que é o Paulo Protásio, e não tem nenhum envolvimento pecuniário do governo, não tem um tostão dos projetos. É muito uma mobilização para fazer aparecer projetos de interesse para o governo do Estado, para prefeituras e para o país. A ideia é que pegar que os exemplos que aconteçam sejam disseminados eventualmente para o Brasil e para o mundo. Aí o Paulo Protásio me ligou no mês de julho, perguntou se eu não tinha um projeto. Eu disse, vamos fazer um projeto na área de educação à distância, com os ODS. Aí disse, não, mas você escreveu uns artigos aí sobre metaverso, não quer apresentar um projeto de metaverso? Eu disse, olha, depende. Então, aí conversei na RioSoft, conversei com o pessoal, né, amigo, de não, dá para entrar, dá. E entramos com o projeto em agosto, em nome da RioSoft, com apoio da TRIO, que é o Sindicato das Empresas de TI daqui do Rio de Janeiro, e um apoio institucional aí também da Associação Comercial, que eu combinei com o Bloy, com o Josa, sem nenhum tipo de ônus, né, financeiro. Então, o projeto deu essa largada, depois eu combinei com a diretoria da Rio Soft, que a gente até iria criar uma startup para tocar esse projeto, porque eu acho que ele merece, né, e a gente está fazendo isso agora a partir do mês de fevereiro, de março agora. Então, essa é a história. Quando chegou agora, criamos um protótipo para o final do ano, novembro, dezembro, o protótipo funcionou legal, estava tudo andando bem, e a gente resolveu que o nome Metaverso Rio 2030 não era o nome mais comercial, mais vendável. A gente fez um brainstorm e achamos um nome assim que tivesse um significado que tem a ver com meio ambiente, a ver com conhecimento, então achamos o nome Arandu, da origem indígena, Guarani, Kaiowá, e Arandu significa conhecer com a experiência da vida, aprender com a natureza, aprender com o ambiente. Então, o Arandu Land batizamos o nosso projeto de Arandu Land, e é isso que eu vou contar a história para vocês aqui, como é que esse assunto está rolando. Basicamente, ele está embasado, é um tripé, e tem uma parte importante, fundamental, são as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030. Os ODS, para dar uma alinhada geral, são 17, tá? Esses quadradinhos aí coloridos. Em qualquer site que vocês entrem no mundo e procurando ODS, vai aparecer esses quadradinhos coloridos com os 17 ODS. Eles cobrem pobreza, fome, saúde, educação, diversidade, água, energia, transporte, cidade. Não tem um assunto que fique de fora dos objetivos. São 17 objetivos para 2030. Dentro desses objetivos tem 169 metas para serem cumpridas. Então, eu digo assim, é um plano de ação completo, seja para governo, seja para academia, seja para empresa, muito interessante. Muito interessante, então acho que vale a pena a gente dar uma pensada nisso. Cada um de nós, na sua instituição, na sua organização, dá uma pensada em ODS. Vale a pena porque encaixa muita coisa e é um movimento em direção à sustentabilidade. A palavra-chave, a palavra da moda, a palavra que está movimentando o mundo é a sustentabilidade. Então, os Objetivos de Desenvolvimento da ONU para 2030 são o suporte da sustentabilidade. A gente fala muito aí em cidades inteligentes. Cidades inteligentes. Cidades inteligentes e sustentáveis. E a gente está dizendo agora o seguinte, olha, se a cidade for inteligente, mas não é sustentável, ela é cidade burra. Então, cidade inteligente e sustentável são sinônimos, cada vez mais essa importância está adquirida aí. Fora isso, tem uma figurinha redondinha ali da esquerda, que são os 5 P's. O que significa os 5 P's? A nossa preocupação com as pessoas, com o planeta, com a paz, com a prosperidade e com as parcerias. Então, essas duas figuras aparecem em todos os lugares e é o foco aí do nosso projeto. O nosso projeto tem uma perna de sustentação basicona nos ODS da ONU. E tem uma frase típica que é: ninguém deve ficar para trás. Que é a frase da ONU,
para obrigar ou provocar que todo mundo, olha, vamos para 2030, mas não larga a turma para trás, vamos levar todo mundo junto, na linha da saúde, da educação, da fome, do transporte, do alimento, da água, do ar, da energia. Então tá legal. Aí nós criamos um projeto, um metaverso, mas a gente já disse, olha, o nosso metaverso vai ser diferente. O pessoal está badalando um hype danado com um metaverso que é muito caro. E não existe ainda, não existe esse metaverso que falam por aí. Precisa de máscara, precisa de óculos, precisa de luva, precisa não sei o quê, para fazer uma imersão. Então a gente diz o seguinte, ó, o nosso metaverso vai ser uma transição suave de uma Web 2 para uma Web 3. Nossa Web 3 vai ser um ambiente 3D. Um ambiente 3D que a gente vai conseguir andar por ruas, estradas, prédios, avenidas, praças, vai poder entrar e interagir com informações. Nosso metaverso é um metaverso de informação com um propósito de sustentabilidade. Então, esse é um diferencial. Não existe nenhum projeto igual a esse no mundo. Não existe no mundo nenhum projeto de metaverso com ODS. Então, a gente foi original nessa direção. E a gente provocou uma mudança na frase da ONU. A gente disse assim, ó, não ficou ninguém para trás. Poxa, mas como assim? Não, porque a gente definiu que o nosso metaverso vai estar em 2030. Então a gente vai mostrar como é que seria um ambiente em 2030 com as ODS cumpridas. Então esse foi um negócio legal. Então a gente quer mostrar que tem energia solar, tem energia eólica, tem água tratada, tem as comunidades são sustentáveis, tem transporte legal e tal. Então a gente foi querendo representar isso. Nada de uma cidade futurística, não é essa a ideia de ter uma cidade futurística. É uma cidade normal, só que as coisas estão acontecendo da maneira legal. Então isso que a gente quer mostrar e quer trazer gente para essa vitrine, né? Isso é uma grande vitrine. Então, a gente vai ter muita interação entre nossa Web 3 com Web 2. Então, você vai entrar nos lugares, vai poder clicar e cair no site normal hoje das empresas, cair na informação, cair na navegação. Então, a gente vai ter uma parte é Wikipedia, uma parte é vitrine, uma parte é informação e uma parte é jogo, é gamificação, é passeio, é coisa que a gente vai mostrar para todo mundo. A gente quer mostrar essa vitrine e mostrar como é que as coisas podem funcionar legal. No primeiro crivo que a gente fez, vamos listar os ODS, ver quais são aquelas que a gente consegue cumprir. Aí começamos a listar, descobrimos que não tem nenhuma que fica de fora, né? A gente começou, poxa, a gente precisa de ar. Ah, legal. Precisa de água. Ah, legal. Precisa de vida, de produção. Precisa de comida. O agro está aí. Precisa de saúde. Precisa de educação. Precisa de diversidade. Precisa de energia. Aí precisa de tudo. Tá? Então, todos os ODS estão cumpridos. E a gente diz assim, olha, o ODS mais difícil de representar é o ODS 1, da pobreza, porque ela termina a pobreza, é o fim da pobreza. Então ele diz, olha, com os outros 16 cumpridos, o ODS 1 vai estar cumprido, então nós vamos estar numa boa. Então esse é o nosso modelo de negócio. Eu vou mostrar para vocês como é que está o nosso Aranduland, né? Nosso ambiente virtual que retrata uma, uma cidade, uma paisagem aí funcionando em 2030. Esse é o nosso bairro central. Não temos limites, tá? Limites físicos não existem. O limite é infinito. A gente pode construir qualquer coisa em qualquer lugar com qualquer volume. Podemos ter um prédio de 300 andares? Podemos. Podemos ter uma praça? Podemos. Podemos ter uma casa voadora? Podemos. A gente vai respeitar mais ou menos as leis da física, mas não precisamos, né? Então, esse ambiente, esse primeiro quarteirão, está pronto, montado, funcionando, rodando, e agora a gente está trazendo os habitantes aí, as lojas, as empresas, os negócios, para dentro desse, e vamos fazer esse lançamento agora, paulatinamente, no mês de março, fazendo um lançamento aí lento, né? Primeiro uma visita, um passeio aéreo aqui, vendo, a gente tem muitas placas de informação, tem uma placa que aponta para a Praça das ODS, a Praça das ODS, essa pracinha bonitinha aí, tem 17 barraquinhas, cada barraquinha tem o colorido oficial da ONU, para mostrar como é que é. Se você entrar na barraca, você vai ter informação do que é aquele ODS de acordo com a ONU. Quais são os objetivos, qual é o objetivo e quais são as metas daquele ODS. A gente montou a barraquinha, mas além disso a gente queria também tentar mostrar como é que seria o ODS em 2030, né? Aí a gente teve que fazer uma previsão de futuro e ficou interessante que a gente teve que criar uma novidade. Qual foi a novidade? Essa barraquinha estranha aí, a gente chamou de oráculo. O que é o oráculo? É uma conexão com o site, com o chat GPT. A gente foi lá no chat GPT, aí eu perguntei para ele, como é que vai ser em 2030 uma cidade com ODS 4 todo comprido? Aí diz, a educação vai ser assim, 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 assado. E o ODS 8? Ah, ODS 8, o emprego vai ser assim, assim.
E o ODS 16, 16 vai ser com paz, com prosperidade? Aí eu perguntei 17 vezes, claro, né? Peguei a resposta das 17 vezes e colocamos no nosso oráculo para a gente conseguir enxergar como é que seria uma cidade com os ODS todos cumpridos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês até uma resposta dele. Então criamos um oráculo também para ter uma... E não fizemos a conexão direta com o ChatGPT, tá? Ele não é totalmente confiável, como a gente viu até na última apresentação. O que eu fiz? A gente fez a consulta, copiou a resposta, e a resposta já está lá filtrada por nós para não ter nenhuma bobagem, né? Então vamos continuar o nosso passeio aqui. Esse prédio aqui bonitão é o Instituto Federal. No Rio de Janeiro são 15 unidades do Instituto Federal do Rio de Janeiro. A unidade de Paulo de Fronten, que é essa aí que a gente está vendo, ela é especializada em programação de jogos. É a única unidade no Brasil do Instituto Federal especializada em programação de jogos. O que nós fizemos? Fizemos uma parceria com o Instituto Federal e associamos, nós trouxemos para a nossa associação, nossa sociedade, o Jean, que é o coordenador de projetos lá da associação, do Instituto. E ele trouxe uma equipe de programadores, alunos, ex-alunos, professores e tal. Então, nossa equipe técnica, que desenvolveu isso que vocês estão vendo, é do Instituto Federal e ficou bem legal. Tá? Todos esses prédios que vocês estão vendo, eles vão ser entráveis. A gente vai poder entrar, vai poder passear aí por dentro e ver. Aqui são os prédios dos parceiros originais. Rio Sócio, a Associação Comercial, está o prédio lá, vocês reconheceram. E aqui tem o prédio da TRI. Todos os prédios têm energia solar em cima, tem antena de 5G e tem antena de 6G. Lá na água tem unidade de energia eólica também acontecendo por lá. Então a gente vai continuar o nosso passeio. Tem ônibus circulando, biocombustível, elétrico. E começamos a trazer os parceiros. Um parceiro que a gente trouxe foi o Instituto de Regeneração Geral, Global. É um instituto, é uma associação de São Paulo, que criou quase que fosse uma Wikipedia de informações sobre projetos sustentáveis. Catalogou mais de 900 projetos do mundo inteiro, sobre diversos assuntos. E eles separaram os assuntos em 8 grandes temas: moradia, a água, a energia, o transporte. Aí disseram para a gente, nós temos 8 grandes assuntos. Eu disse, então tá legal, nós vamos construir 8 prédios para vocês, cada prédio vai ter mais de 100 projetos aí para a gente poder entrar e ver quais são os projetos. E aí eles adoraram. A gente, né, gastou nada para construir 8 prédios aí, simplesmente replicando. Aí temos os nossos parceiros aí. Aí, Maria Clara, você se reconhece aí? O parceiro é Junior Achievement. Esse prédio é da Junior Achievement, a gente fez a interação via link. Aí eu pedi para a Renata, me passa os links importantes, ela passou os links, daqui a pouco a gente vai clicar neles ali para ver. A Renata está aqui. Ah, já está aí, Renata? Tá. Estamos aqui correndo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar ali para você como é que a gente entrou. Esse outro prédio é da SNEST. A SNEST é o hub de startups da Sociedade Nacional de Agricultura. Também é um parceiro que a gente trouxe, dos primeiros parceiros que a gente trouxe. Eles são uma aceleradora de startups para a gente na área água. Aqui é um grande galpão que a gente chama a nossa praça de startups. A praça de startups, por enquanto ela está vazia, a RFX é a empresa lá da turminha lá do Instituto Federal, mas o que a gente quer? A gente quer dezenas de startups aqui dentro, cada uma fazendo o seu pitch, mostrando qual é o seu produto. Eu tenho um produto que é um drone para produção agrícola, legal. Aí eu tenho um produto que é IoT para tratamento de esgoto, legal. Aí eu tenho um produto de inteligência artificial, legal. Então a gente quer estar esse aqui cheio de startups, exibindo os seus produtos, e provavelmente do lado de lá da rua ter fundo de investimento, banco de investimento, aceleradoras para trabalhar com esse material aqui. As ruas estão funcionando, os ônibus biocombustível, elétrico, rodam por aí, vai ter um caminhãozinho de coleta de lixo seletiva, as fábricas vão ser entráveis com modelo de energia circular, de economia circular. Esse prédiozinho aqui ficou legal, é um de estação de hidrogênio verde. Hidrogênio verde, a gente teve que aprender o que é, né? Você pega de água do mar, de água tal, aí faz um processo de hidrólise, separa hidrogênio da água, usando energia eólica para produzir, separar a água do hidrogênio, separa o hidrogênio, empacota e vira um combustível, um processo limpinho, bonitinho. A gente completou aqui com uma estação de tratamento de água. O que a gente está conversando? Eu tenho reunião essa semana com o Léo Soares, presidente da SEDAI, para a gente trabalhar com a SEDAI aqui. A SEDAI privatizou o lado da distribuição na ponta, mas o lado da captação de água está aqui dentro. Então, a gente quer mostrar todo o processo, como é que a água
entra, chega do Rio, tem sujeira dessa, ela limpa. A SEDAI hoje é o maior produtor de adubo do estado do Rio. Vocês sabiam disso? Porque faz essa limpeza, produz. O que faz com adubo? Replantio de floresta. Então, tem um projetinho super interessante para a gente mostrar aqui dentro como é que essas coisas estão funcionando. E na última paisagem aqui, a gente colocou deixa eu voltar aqui, uma comunidade sustentável. Tá? Qual é a ideia? Em 2030, as comunidades não podem ser uma favela como são as favelas hoje, né? Com problema de água, de esgoto, de energia, de transporte, de saúde, de educação. Não, tem que ser uma comunidade bonitinha, resolvidos esses problemas, tá? Então, ela vai ter posto de saúde, clínica da família, escola para todo mundo, transporte, teleférico, e água, esgoto, energia, tudo funcionando legalzinho. A gente vai representar com um monte de informações sobre outras cidades que já resolveram aquele problema. Sempre a ideia de ter um monte de informação. Finalizando nosso voo aéreo, a gente agora vai lá para o chão, tem até navio de cruzeiro ali passeando por ali. Tá? Então vamos para o chão. Aqui, todos os nossos usuários vão entrar por aqui. Seleciona se vai usar um PC ou se vai usar um celular e entra. Né? A partir daqui, você vai caminhar aqui dentro. Tá? Tem um tutorialzinho que explica como é que é. A função é muito teclado, setinhas. Para quem usa game é WASD, faz a navegação para frente, para trás, para o lado. Se tiver problema de perda de local, você aperta um ESC e acha uma localização e vamos dar um passeio aqui dentro. Essa primeira imagem, né, eu estou caminhando aqui dentro e a câmera sou eu. Tá? Isso a gente diz assim, um passeio em primeira pessoa. A câmera sou eu e eu estou andando com a câmera. Nós temos também um passeio em terceira pessoa, que a câmera está atrás e mostra o meu passeio. Aí vamos lá no prédio da Junior Achievement, a gente clica na placa ou tenta entrar no prédio, pode entrar no prédio ou acessar as informações. Aí clicamos, tem 8 links importantes aqui que mostram o que tem de interessante na Junior Achievement. Aqui é permanência na escola, como é que funciona a doação, como é que funciona. Isso aqui foi selecionado pela turma da Júnior, pela Renata e tal, e a gente quer fazer o prédio também funcionando e essa entrada dentro dos prédios funcionando. A gente pode escolher qualquer coisa, seja um voluntário e tudo. Então, só um exemplinho aqui do que a gente fez com a Júnior. Vamos continuar nossa andando. Vamos lá para a Praça das Startups e entrar no Oráculo. O que são os ODS? A resposta não, o ODS é assim assentado. Não, mas eu quero saber em 2016 como é que vai estar o ODS totalmente cumprido. Aí ele responde como é que está o ODS 16 totalmente cumprido lá. Então a gente fez todas essas perguntas, né? E além disso a gente o ODS 14 também, tem o de mar, de água, de vida na Terra. E colocamos algumas perguntas que não são exatamente implicâncias naturais. Olha só, os portos são importantes para atingir o ODS? Claro que é importante, ele polui para caramba, ou então é preocupado com a limpeza. A gente está conversando com a turma que está fazendo limpeza da Baía da Guanabara aí. E a pecuária? A pecuária afeta o ADS da agro, o ADS 2? Afeta. Então, informações ali, muita gente tem informações do passado, informações de previsões também do que a gente precisa. Bom, aqui vamos entrar na barraquinha 12. Barraquinha 12 é consumo e produção responsável. Aí ele vai para o site da ONU. Tá? Isso aqui é o site da ONU com informação do que é o ODS 12 e quais são as metas do ODS 12. E a gente vai completar com mais informações ainda de simulações, de exemplos pelo mundo afora, como é que o ODS 12 está sendo atendido nos lugares pelo mundo afora. Então, esse é o exemplo que a gente queria mostrar. Vamos continuar o nosso passeio. Bom, agora vamos andar em terceira pessoa. Aquele avatarzinho ali sou eu. Nós não precisamos de avatares muito complicados agora nesse início. Então a gente anda muito em primeira pessoa e quando quer andar em terceira pessoa, esse modelinho aí que a gente tem, a câmera fica aqui atrás. Quando eu estou em terceira pessoa, eu consigo ir lá para cima, 200 metros de altura, e me ver lá embaixo. Aquele pontinho lá embaixo sou eu andando. Se eu tentar entrar em algum prédio, se eu tiver autorização, todos eles têm autorização agora, eu entro e abro a janela daquele prédio. Nós vamos entrar num parceiro de EAD nosso, que é a DRM, a empresa de São José dos Campos. É uma plataforma de educação que tem 6 universidades no seu portfólio e a gente quer trazer os 100 mil alunos das universidades para cá, para passearem aqui dentro. Então, também, a navegação no site. Todas essas lojinhas vão ter. Vai ter padaria, vai ter confeitaria, vai ter farmácia, vai ter tudo. A praia vai ser uma praia limpinha, tem estação de... A turma que faz coleta de lixo, que faz simulação. Nesse ambiente, na beira da praia, o que a gente faz? Ecoturismo, aí tem um naviozinho que faz ecoturismo, pode passear. São os exemplos aí que a gente tem.
Essa escola.com, para quem não conhece ainda, é a minha empresa há 20 anos de educação à distância. O que a gente fez? Distribuiu um monte de curso online aqui por dentro. Esse é um curso de energia renovável. São mais de 300 cursos, dos quais uns 30 são da área de energia renovável. Eles ainda são convencionais no sentido EAD. É um curso convencional de EAD. A gente pretende que, com o passar do tempo, sejam muito mais gamificados e sejam muito mais de ter aulas até dentro do metaverso em determinadas situações. Então, eu posso ir para estação de energia eólica, legal, vejo alguma coisa. Estação de energia verde, de hidrogênio verde, eu vejo outra coisa. Estação de energia solar, eu vejo outra coisa em outro lugar. Então, isso, ao longo do tempo, a gente está melhorando. É um processo contínuo, tá? Aqui o Instituto de Regeneração, entrar nos 8 prédios lá, o site deles é bonitão. Tá? Cadê o site? Tá aqui. Esse é o site dele, vale a pena vocês darem uma olhada. Instituto de Regeneração, tem uns 8 prédios. E aqui vamos entrar na Hillsoft. A Hillsoft a gente fez uma entrada fotográfica para ficar bonitinho, né? Que é o dono do projeto aqui. Então, é uma estação 3D, você pode olhar, andar nas paredes, pode clicar, pode abrir filme, pode subir no elevador, pode andar para o andar de cima, pode ver quais são as consultorias que nós temos. O Paulo Coelho é o nosso responsável por consultoria na área de cidades inteligentes. Aí, em algum andar lá, vai ter o Paulo lá fazendo uma apresentação do que é um projeto de cidade inteligente. A gente vai. Continuando nossa caminhada. Puxa, me perdi, o que eu faço? Aperta o oeste e vamos seguir num teletransporte. Como eu disse, eles não precisam respeitar as leis da física, né? Então, abra um mapinha, onde é que eu quero ir? Ah, eu quero voltar para a Praça das ODS. Então, clico, volta para a Praça das ODS instantaneamente. Eu não preciso ficar andando para chegar lá. Cheguei na Praça das ODS e disse, ah, não, aqui eu já vim, não, quero ir para o outro lado, para a estação de tratamento de água. De novo, abro, teletransporte, estação de tratamento de água, clico e vou lá. Esse mapa está crescendo, tá? De relacionamento, a gente vai ter um catálogo quase como se fosse um shopping center. Aí fomos para a estação de tratamento de água. Como a gente não tem o conteúdo ainda do que a gente quer, colocamos mais um curso aí dentro. Tá? A gente tem dezenas de cursos. Esse curso é um curso de tratamento de águas efluentes. Né? São mais de 20 cursos focados. O curso é AD funcionando, está funcionando normal. Bom, esse é o passeio que eu queria mostrar para vocês. E aí eu vou completar com algumas informações adicionais do que é o restante do projeto, como é que esse negócio funciona. Né? Então, qual é a ideia? Esse primeiro slide, acho que eu já mostrei ele algum momento atrás. O que é? O amarelo aqui em volta é a parte metaversica do negócio. É a parte software, é meio, é como as coisas devem se apresentar. Mas o miolo é a parte sustentável, a parte de gestão do conhecimento sobre as ODS. E aqui dentro a gente vai ter um monte de organizações, empresas interessadas em aparecer nessa vitrine. E nós criamos um conceito a gente chama de verticais. As verticais não são tão verticais assim porque elas se cruzam, né? Então, a gente tem vertical de educação, vertical de saúde, vertical de game, muita atividade gamificada a gente está colocando aqui dentro. Área jurídica, área de franchise, área de agronegócio, prefeituras. A gente está fazendo algumas conversas com prefeituras aqui do interior do estado do Rio, Niterói, Teresópolis, Vassouras, Paulo de Fronten, conversando com essas prefeituras e até com prefeituras de fora do estado do Rio. Conversamos com a prefeitura de São Caetano do Sul, gostaram dessa, a gente tem mais 6 ou 7 prefeituras do Grande São Paulo querendo conversar também. Então, a gente está conversando para trazer para cá os exemplos. A gente quer uma prefeitura mostrando sua área turística, mostrando sua área de educação, mostrando sua área de ambiental, mostrando como é que ela está respeitando os ODS, sim ou não. Como é que ela está classificada no ranking de cidades inteligentes? Como é que a prefeitura está administrando a gestão dos funcionários? Como é que é a reciclagem do pessoal? Tudo pode ser mostrado aqui dentro. Idem para as grandes empresas. A gente está conversando com uma grande seguradora, e está discutindo como é que a gente vai mostrar as coisas. E a gente está dizendo assim, ó, tem um metaverso, tem um monte de informações e tem informação transformada em exemplo, informação transformada em experiência, em ação. E a gente quer um parceiro nosso aí que vocês conhecem também, colocar aqui a minha coleta. Ah, legal, a minha coleta tem um caminhãozinho, vai coletar o lixo sustentável, né, selecionado, e dali leva o lixo para a cooperativa. Isso é uma experiência. Mostrar como é que funciona um exemplo. A gente quer uma turma catando lixo na areia da praia, quer uma outra draga limpando a Baía da Guanabara, quer uma outra energia hidrogênio líquido funcionando, energia verde, hidrogênio verde. E economia circular, a fábrica que produz detrito, em vez de jogar o detrito fora, recicla o detrito e entra de novo.
cada exemplo desse a gente quer mostrar, né? Não só ficar legível, a gente quer mostrar ele funcionando, tá? E cada organização que tiver os seus exemplos, como é que o pessoal vai aprender tal coisa? A gente mostra como é que aprende. Como é que é um exemplo de cidadania assim? E como é que é um exemplo de diversidade assim? E como é que é um projeto na Austrália sobre esse assunto? A gente mostra como é que é. Então essa ideia de que aqui no miolo nós estamos falando de um grande business place, mais do que um marketplace. Um business place. Gosto. Quem quiser ser uma vitrine, mostrar na vitrine legal. Quem quiser mostrar o seu produto legal. A SEDAI querendo mostrar como é que ela é ecologicamente correta e equilibrada. Ah, legal. Como é que a prefeitura quer mostrar tal coisa assim? Governo do Estado, a gente está voltando a conversar com as secretarias de governo. Elas não entraram com grana nenhuma, tudo foi bancado por nós até agora. Tá legal. E, além disso, a gente está construindo um auditório também. Um auditório não, mais do que isso. Um centro de convenções, um estádio, um ginásio. E podem ocorrer eventos ali dentro. Então, você pode entrar e ter uma reunião com 10 pessoas, pode ter uma apresentação para 100 pessoas, pode ter um show para 10.000 pessoas. Então, a lógica do modelo vai, com o passar do tempo, ele vai crescendo. Então, esse é o nosso modelo, que eu digo assim, nosso modelo técnico, descrevendo as verticais, e essas verticais que se cruzam umas com as outras. A área de startups vai ser uma área muito grande de investimento, de fundos de investimento, e a gente vai trabalhar, e aqui a gente faz o casamento desse mundo digital, né? Casando o mundo real com o mundo virtual, o mundo real com Arando Land. Que tipo de produto e serviço a gente tem aqui? A gente tem patrocínio, né? A gente quer ser um patrocinador, como um grande evento aí, uma feira e tal, quero ser um patrocinador, aparecer nos outdoors e tudo. Pode ter um aluguel de prédio, aluguel de sala, aluguel de andar, ocupando venda de avatar, venda de prédio. A gente não está mexendo ainda com NFT e com blockchain, não estamos mexendo por enquanto. Mas daqui a pouquinho a gente vai mexer com crédito de carbono, vai ter que mexer com isso daqui a pouco. Anúncio. Pode ter anúncio num aviãozinho passando, pode ter o ônibus com a faixa, pode ter um prédio com a propaganda, pode ter um outdoor. Anúncio. Game, vão ter muitos games, muita coisa gamificada e muito game também para ser jogado, sempre dentro dessa estrutura e dentro dessa paisagem. Talvez assim você entrar num prédio, responde as questões, ganha alguns pontos, tenta no outro, responde outra, ganha pontos, e vai navegando nesse ambiente, vai aprendendo. A lógica que é muito de aprendizado, a gente vai. Consultoria, a gente está montando uma lógica de consultoria na área de TI, consultoria na área de ESG, consultoria na área de ODS, para poder dar um atendimento e até com algum critério de barreira. Não, não é qualquer um que pode entrar aqui em Arando Land e montar um prédio. Tem que ter alguns critérios mínimos de sustentabilidade ou então, no mínimo, aquela garantia de que está implementando, está no seu programa, está no seu plano. Isso aí ficou legal. Startups, que é muita startup, né, navegando, criando seus produtos, testando seus produtos, área de inovação aberta de empresa, que é a empresa grande com área de inovação aberta, financiamento de startups, coisa ali, eventos, né, já falei de eventos, franquias, tem umas conversas interessantes com franqueadores de lojas, né? Isso é legal. Você pode ter uma franqueadora central na cidade aqui do Rio de Janeiro e ter franqueados no interior do estado que nunca entraram, nunca vieram aqui, porque tudo eles vão aprender por ali. Vão ser treinados, avaliados. A própria instalação física do franqueador pode estar ali dentro, você entra e faz o seu treinamento ali dentro. Tá? Criação de comunidades faz parte aqui, e prefeituras, governo, e então o nosso marketplace funcionando aqui dentro. Esse é o nosso modelo de negócios, né? A gente está fazendo o nosso Canvas, né? Com segmentos de clientes, com canais, com tipo de produto, para ficar o negócio bonitinho. O lançamento é agora. Nesses próximos 15 dias, a gente está fazendo o nosso testes finais para colocar no ar na segunda quinzena aí, no final de março, está no ar liberado para todo mundo. A gente vai conversar com esses nossos primeiros parceiros para fazerem um teste localizado para iniciar o andar. E aí nós criamos um propósito massivo, transformador. Quer dizer, hoje em dia a palavra da moda na área de planejamento estratégico, mais do que missão, mais do que visão, mais do que propósito, é um propósito massivamente transformador, né? Veio lá da Califórnia esse conceito. O que é isso? Não basta a gente ter uma missão, né, para dentro, a gente tem que fazer uma coisa que dê uma chacoalhada na cabeça das pessoas, seja no mundo, seja no fornecedor, seja no cliente, seja na sociedade. Então a gente redigiu isso aí. A gente quer mostrar para o mundo como é que o planeta e a vida das pessoas vai estar melhor em 2030. Vai estar melhor, não. Pode estar melhor, desde que os objetivos tenham sido alcançados. Esse é o grande negócio. E como é que a gente mostra isso? A gente quer motivar, incentivar as empresas
para divulgar, para agir, para aprender, mostrar exemplos. Esse é um grande ambiente de aprendizado, grande ambiente de experiência. Aí a última linha é, talvez, vamos dizer, entre aspas, o menos importante, é a ferramenta. É o meio que a gente está usando. Ferramenta bonitinha, 3D, imersiva, lúdico, provocador. Ah, legal. O pessoal vai ser atraído pela ferramenta, mas atraído pela ferramenta para atingir o propósito. Que o propósito é um propósito de mudança, é um propósito de mostrar onde é que a gente pode chegar. Então, um propósito transformador, é um negócio legal, a gente quer atrair um monte de parceiros que acreditem nisso e vamos trazer aqui, vamos gerar o movimento. Um traz seus 5.000 funcionários, o outro traz seus 10.000 clientes, o outro traz seus 100.000 alunos, e a gente vai gerar essa movimentação aqui dentro. A gente tem, vou tirar essa parte aqui, para você ver o nosso modelo, que a gente chama o modelo artístico, né? Nossa planta artística que serviu de inspiração aqui. A gente tem ali uma pracinha central de ODS, tem uma praça de startups do lado, tem uma praça de idosos e jovens e mascotes, né? Ali atrás tem uma estação agro ali atrás, a gente tem uma que eu vou colocar no próximo vídeo, tem umas vaquinhas ali, tem uma plantação de soja, tem um plantio sustentável, tem umas florestas lá atrás, tem aqui na beira d'água, tem uma praia toda limpinha, tem a estação de energia eólica ali dentro do mar, tem o porto tudo arrumado, tem uma estação de hidrogênio verde, tem os prédios aqui na frente, o prédio, os prédios, né, dos apoiadores, e prédios de instituições que estão chegando, ONGs que estão chegando ou empresas que estão alugando ou comprando prédios. Tem uma área grande de educação, que a gente chamou de campus, uma área grande de saúde, que tem hospital, tem telemedicina, tem clínica da família, tem a área de estação de tratamento de água, bicicletas circulando, pessoas andando, um VLT por aí, um metrô passando por baixo em algum lugar. A paisagem, se a gente está modificando, que a paisagem tinha ficado muito com a cara do Rio de Janeiro, a gente está modificando a paisagem para ficar com uma cara, como é que eu diria, anônima. O anônimo assim, é um ambiente mundial, vale para qualquer cidade, para qualquer país, é uma Aranduland. Aranduland é uma terra prometida aí, que a gente quer mostrar como as coisas funcionam num ambiente desse tipo. Pessoal, Aranduland é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Muito bom, hein, Paulo? Excelente aí, excelente trabalho, apresentação. Quem trabalhou no projeto foi muito, assim, tá de parabéns. A primeira pergunta é que para manter uma cidade de bilhões aí, né, pela estrutura que tem que ter bons bilhões aí de investimento. A gente sabe que não é nesse formato, obviamente, mas primeira pergunta é, assim, obviamente que todo esse projeto tem um custo e todo esse projeto pode movimentar, ter transação, ter, né, e-commerce, pode ter merchandising, pode ter. Como é que se dá isso? Como é que vai ser esse desdobramento nesse projeto? Não, quer dizer, no nosso modelo de negócio, a gente tem vários tipos, né? Vários perfis. A gente tem grandes empresas que elas, a princípio, não estão preocupadas e que tem a gente passando na rua para ver o cartaz dela e comprar uma meia. Não, essas grandes empresas, do tipo uma SEDAI, coisa assim, ela quer mostrar que ela é sustentável e que ela patrocina e apoia grandes projetos. Então, esse é um tipo de cliente. Outro tipo de cliente, não. Esse é um tipo de cliente comercial, industrial, quer mostrar a sua loja e tem venda, tem transação ali dentro. Tem outro tipo parecido com o comércio, que é a indústria, mas a indústria não vende ali. Mas a indústria quer mostrar os seus modelos twin, né? O twin é, eu quero mostrar a minha fábrica de cerveja e que o pessoal possa visitar e conhecer como é que sai, como é que entra o levedo aqui, sai a cerveja lá no final e tal. Então, mostrar tipo twin. Tem um tipo de cliente que é o tipo startup, né? Startup e financiador de startup. É todo um business inteiro, né? Eu sou uma startup querendo financiador, eu sou um financiador querendo startup, eu sou uma aceleradora querendo juntar uma coisa com a outra. Então tem outro modelo. Eu tenho uma área, entre aspas, assim, governo, né? O governo também não está interessado com o movimento ali na rua, nem está interessado em ser um patrocinador, mas ele está interessado em mostrar que a minha gestão é legal, que eu tenho turismo legal, eu quero atrair gente para as praias de Cabo Frio, ou como eu gosto de citar lá, para o Parque dos Dinossauros de Miguel Pereira. Ninguém conhece, a maior parte dos dinossauros do mundo está em Miguel Pereira e ninguém sabe disso. Então, vamos colocar o Parque dos Dinossauros ali? Vamos, legal, clica, vai lá no Parque dos Dinossauros. Então, essa ideia, cada segmento de cliente tem uma maneira de abordar. E aí a gente tem tabela de preço de aluguel, de compra, de construção. Ah, eu não quero nenhum prédio desse. O meu prédio tem que voar. É legal, o seu prédio vai voar e vai custar bastante. Tá? Então, a ideia de ter a venda e tem uma parte marketplace, sim,
que é aquela, quem fizer negócios ali dentro de Arandoland, pinga um percentual dentro para a plataforma. Então, são esses vários modelos aí. Então, o modelo tem investimento, tem anúncio, aluguel e taxa em cima de serviços e tudo. Então, esse é o modelão aí. A gente não vai chegar a bilhões por enquanto, só no ano que vem, esse ano é só milhões. Tá certo, tá certo. Ah, bom. De volta com a mão levantada. Eu tinha visto a mão da Maria Clara também. Não, em parte você já Fala de respondeu, volta. em parte você já respondeu pela pergunta do William, a minha pergunta seria basicamente a mesma. Eu só queria que, talvez, se você já tem definido, se aprofundar um pouco mais naquele galpão das startups. Como é que é a participação delas lá dentro? Não, ali a gente está fechando o modelo agora. Ali é um ambiente físico, se a gente puder chamar de físico. É ali, a startup vai ficar ali como se fosse um guichê, uma coisa de convenção, de centro de convenções, né? Então, você vai poder ter a empresa ali com a sua logomarca e com algum avatarzinho ali que pode estar falando e pode clicar e você vai para o link da empresa ou vai para o descritivo da empresa, eventualmente uma demonstração, um filme, tudo que for possível na Web 2 é possível na Web 3. Então, você pode fazer um vídeo de demonstração? Pode. Você pode fazer uma filmagem em 3D? Pode. Você pode mostrar o seu produto da maneira que você quiser. A gente põe o link apontando para lá. Sim, mas esses funcionar. vamos chamar assim de stand. Esse stand é alugado. É alugado, é alugado. Ah, tá Então, ele claro. é alugado e vamos ter um modelo de negócio. Ó, se tiver um investidor, alguma coisa, a gente vai ganhar nessa transição também. Porque a gente quer trazer a turma da grana também para ajudar. Ok, Tá? obrigado. Tá legal. O que mais, gente? E aí, Renata? Não tinha visto você na entrada aqui, tudo bem? Tudo bem? Não, estou desde o quase comecinho. Não, a gente está empolgado, Paulo. A Maria Clara já quer fazer aqui um monte de coisa. A gente entrou aqui, a nossa equipe está com a Rosane, está a Aline também, e já está um troca-troca de WhatsApp aqui, a gente animado para crescer o nosso prédio, né? Crescer. Não, acho que a ideia é essa mesmo nesse parceiro. Quer dizer, o que a gente pôs ali? Hoje tem um conjunto de links, tá? Mas a gente quer, poxa, como é que vocês capacitam a turma para o empreendedorismo? Assim, assim, assado. Quais são os cursos? Assim, então vamos fazer uma aula nesse prédio, a outra aula é lá do outro lado da cidade, a aula sobre o negócio de investimento é aqui, a gente tem que transformar texto em ações, né? Em coisas assim que sejam legais, visíveis, interessantes. Tá? O Paulo, eu perdi o comecinho, mas eu estou meio perdida em cronograma do projeto. Como é que está isso? Você consegue dar um macrão assim para a gente? Consigo. Era para a gente ter feito o lançamento essa semana agora, a gente deu uma escorregada para 2 semanas para fazer os testes finais nessas 2 semanas agora. Inclusive, contar com vocês, tá? Para vocês, né? Alguns links controlados para vocês fazerem os testes e tudo. E na segunda quinzena de março, fazer a liberação, assim, aos poucos, divulgação para grupos desse tipo aqui. Vão liberar links para uso. Passear por Arandoland é grátis, tá? Ninguém precisa pagar nada para andar por ali. Mas pode ser que em algumas instalações não. Algumas instalações você vai entrar até do banco, não. Só pode entrar se for cliente. Quero entrar na escola tal, ou na universidade tal. Não, tudo bem, faz a sua matrícula. Então, pode ter que ter acesso. O que a gente fez? A gente evitou choques, né? O pessoal passeando e esbarrando uns nos outros no meio da cidade. Então, a gente pode ter 1.000, 10.000, 100.000 pessoas circulando, mas cada um vai só se ver ali. Quando entrar em alguma instalação, não. Dentro das instalações, você pode conviver com as pessoas que estão ali dentro. Tá? Então, você pode entrar numa sala de reunião e ter 10 pessoas, pode entrar numa sala de aula, ter 20 pessoas, pode entrar numa instalação de uma empresa, subir, mudar, aí pode encontrar com pessoas e trocar ideia com pessoas. Mas a parte de movimentação externa era muito complicado, e se a gente põe 10.000 pessoas circulando, ferrou com os servidores todos, a gente aguenta isso. Então, mas não tem necessidade. O que a gente percebeu? O hype todo de metaverso que tem por aí é muito over, é muita coisa que não tem necessidade. Você não precisa ter um bonequinho com mão, com dedo, com pé, com dedo do pé mexendo, não usa para nada. Então não vamos fazer aquilo. A gente quer que as pessoas consigam ler, enxergar, ver e aprender e andar por aí e fazer negócio. Legal. Pode ser que a gente tenha que entrar numa loja de roupa, experimentar um casaco? Pode, daqui a pouco. Tá? Então, acho que a tendência é isso melhorar, porque a gente diz assim, quando a gente chegar em 2030, vamos gerar a versão 2040.
porque não tem fim, né? Um projeto desse tipo não tem fim. A gente vai criando, vai criando, vai criando negócio e vão aparecendo. Toda conversa que eu tenho com alguém, tipo essa nossa que a gente está tendo aqui, surge um monte de ideia diferente que a gente não tinha pensado e tem que fazer. A gente fez uma apresentação para a prefeitura do ABC, né? Sendo Diadema e São Caetano, isso. A conversa lá começou pela Secretaria de Segurança, porque o nosso contato tinha relacionamento com a Secretaria de Segurança. Aí não tinha nem me preparado para isso, tipo, vamos fazer eu e o Paulo Coelho. A gente fez uma apresentação, que é a Secretaria de Segurança, o que, é que vocês têm para a gente? Não, peraí, ó. O ODS 11 trata de transporte seguro, estrada, rua, rodovia, sinal, e o ODS 16 trata de paz, trata de justiça, trata de... Ah, legal, pô! Não, e a gente, e as bicicletas, ah, legal, isso aqui, é legal. Aí encaixou tudo. Aí disse, olha, mas o ideal seria que a Secretaria de Educação, a Secretaria de Turismo participar, a Secretaria de Meio Ambiente participar, a Secretaria de Governo, de Ciência e Tecnologia. Aí o pessoal vai abrindo a cabeça, e é mesmo, é mesmo, é mesmo. Tá? Então, essa é um poço sem fundo aqui bem, bem interessante. Né? O Milê, que mais que nós temos aí? Rawan? tudo bem, cara? Bom, parabéns de novo. Você e o Braga tinham me apresentado, eu tinha gostado bastante. Troquei um pouco de ideia depois com o Braga ali da reunião que a gente tinha tido. Trouxe aqui meu sócio de tecnologia também para poder assistir. E uma dúvida que eu tinha, cara, por exemplo, quanto tempo a gente leva para fazer uma implantação dessa conexão? Vamos supor que a gente use eu sei que existe a ideia do shopping, né, que a gente conversou, de ter um shopping simples lá dentro, mas, por exemplo, vamos supor que a gente usasse um prédio que já existe lá. Vamos ter a loja, que você falou, vamos botar a loja do Flamengo. Quanto tempo a gente precisaria para fazer, vincular as APIs, integração? Como que está isso? Olha, vou dizer assim, dois prazos. Um prazo, um dia para botar no ar, em cima de um prédio que já existe e colocar os links, tá? Agora, não, vamos mexer aqui, vamos colocar a bandeira do Flamengo ali, que eu gostaria muito. Colocar a bandeira do Flamengo no prédio. Mas aí Vamos demora colocar um abrir ano, 3 Paulo. lojinhas. Hein? Aí demora um ano. Não Flamengo vai é um funcionar, ano. não. Não vai funcionar, não. Ali é rápido. Você está com o representante da loja do Flamengo aqui, pô, vamos colocar isso não. Então, assim, dependendo da quantidade de coisa que a gente tem. Não, eu quero 10 andares. Cada andar vai ter que ter isso pensado. Aí eu quero entrada fotográfica. Eu digo, ó, vocês podem fazer isso, podem tirar fotografia 3D. A Silvia tem um negócio maravilhoso lá no site da Fábrica de Cor. A gente já conversou nessa, tem uma entrada fotográfica 3D, então você pode ir entrando, clicando e tal. Então, quanto mais coisa tiver, vai demorar mais. Mas é muito mais rápido do que qualquer construção que existe na face da Terra. Tá? Então, prazo, eu diria, uma semana, 15 dias. A gente está com uma negociação grande com a grande seguradora, o prazo que a gente deu foi 30 dias para estar tudo funcionando. Tá? Então, essa é a ideia aí. Maria Obrigado, Clara. Milê. Obrigado, Ana. Vamos lá, vamos avançar. Uma pergunta. Então, assim, eu estou aqui conversando com a Renata, então a gente está muito cru ainda na questão do metaverso, mas a gente vai precisar usar. Então, desculpa se a pergunta for Não, bastante estamos leiga. juntos. Eu tô com 1 minuto de vantagem sobre Tá bom. você. A gente está desenvolvendo um projeto, né? E um dos programas desse projeto chama Negócios Sustentáveis, ou seja, tudo a ver, né? Que Claro. trabalha justamente a questão da sustentabilidade. Então, a gente está pensando em várias coisas para fazer no metaverso, entre eles Olimpíadas, jogos, games, para os alunos entrarem, fazerem uma competição ou mesmo curso, né? Então, vamos supor, no caso de um game, né? Então, como funcionaria para ele funcionar dentro do prédio da JA nesse sistema? A gente desenvolveria o game e passaria... Como é que seria esse fluxo? A gente desenvolve o game, passa para vocês, ou a gente faz um desenho instrucional do que precisa? Como é que funcionaria esse fluxo? Não. Se você tiver o game já desenvolvido, dá para fazer o encaixe, né? A ideia é que tudo que funciona na Web 2 funcionaria aqui dentro. Então, a gente tem que criar um link, clica e vai fazer o game.
Outra coisa melhor é fazer o game dentro do Arandoland, né? Naquela paisagem andando por aqui. Aí tem algum nível de programação e de encaixe que a gente tem que dar uma analisada, tá? O Aí a gente terceiro faz é a uma gente... contratação conjunta de um programador para desenvolver o game aí dentro. Seria uma Isso. coisa assim? Quer dizer, vamos dizer, vocês desenvolverem para fazer aqui dentro. E a terceira opção é a gente desenvolver para vocês. Tá? Então, essa Tá. pode ter qualquer combinação. Claro que sempre que tiver desenvolvimento, a gente tem algum custo para Sim, claro. compartilhar com vocês. Tá? Perfeito. Perfeito. Essa é a ideia. E aí, Pavan? Encaixou com o chat GPT? Ah, legal, muito bem, muito bacana, gostei. Parabéns aí, Paulo. Não, eu fiquei em dúvida se a gente colocaria link direto para o chat GPT, depois ficou com medo, né? Não, Não, acho que ainda ele não, né? faz umas Tem que besteiras esperar aí um que eu pouco. não quero arriscar. Tem que esperar um pouco, Mas as né? respostas que ele deu para a gente nessa linha de como é que seria em 2030 o ODS e tal, foram muito boas, muito boas. É Muito, assim, muito razoável, muito sensato. uma coisa interessante é que você olha, por exemplo, no estado do Rio, né? Você tem produção de aço, por exemplo, né? E a indústria de aço é uma das mais poluidoras que tem, né? E eu diria assim que o futuro 2030 é que elas usem hidrogênio verde, né, para produzir o aço. Então vai se tornar uma indústria extremamente limpa. Tá? Então talvez seja uma coisa interessante aí para prospectar também. Eu acho que cada grande empresa tem algo para mostrar ali. Eu quero mostrar como é que eu sou, ou como é que eu posso ficar, ou o que, que eu estou fazendo. Tá? Tem várias Legal. indústrias trabalhando a ideia de economia circular. Né? Economia circular. A economia linear é aquela que você pega um insumo, transforma, entrega para o cliente e sobrou lixo. Na economia circular, você entrega para o cliente, sobra resíduo que você põe na saída e reaproveita esse ciclo. Então, esses exemplos a gente vai ter cada vez mais. Recompostagem de floresta. Aí tem a área agro, tem um desafio completo. Não, pô, não pode derrubar a floresta para construir. Aí tem mecanismos circulares também. Não, você planta aqui, colhe ali, vai, recicla. O gado tem problema dos gases do gado, então é um problema grave. Como é que trata isso? Aí tem o drone para monitorar a pecuária, monitorar as galinhas, aí tem a IoT. Pô, legal. Tudo isso é melhoria nos processos em gastar menos nessa direção. Tá? Adival? Não ficou claro para mim. Inicialmente eu tinha conhecido, né, já anteriormente esse projeto e achava que era cidade do Rio de Janeiro. Não ficou claro para mim que você agora começou a falar como se cada município, cada cidade criasse um projeto semelhante. Ou é um projetão que pega o estado do Rio de Janeiro inteiro? Então, é um projetão que não tem limite geográfico, mas também não tem que respeitar a geografia. Tá? Então, a ideia é que não é uma cidade comum que exista por aí, nem é um estado que exista por aí. Agora, existem informações de cidades que existem por aí. Então, eu posso ter uma praça Niterói? Posso. Você clicou ali, eu posso ter um metaverso Niterói. Tá? Eu posso ter uma praça que é um metaverso São Luís do Maranhão. Legal. Então, a lógica, esse ambiente que eu posso ter, a gente está montando lá um prédio de prefeituras ou de informações municipais, não pode ter vários. O que a gente vai mostrar? Exemplos do que aquela prefeitura está fazendo. A gente pode ter, numa prefeitura do interior do estado, um drone filmando a paisagem, a praia, uma montanha-russa, uma roda gigante e traz aqui para dentro e faz a simulação. Então, não necessariamente tem a mesma estrutura geográfica, mas pode mostrar. Pode ter vídeo, pode ter filme e tal, daquela verdade ali. Mas não essa representação inteira, não é uma cópia do ambiente geográfico qualquer, é aberto. No início, a gente tinha muito na linha de Rio 2030. Depois, com o próprio regulamento lá do Rio 2030, a gente viu que a ideia é exemplos para o Brasil e para o mundo. Então, opa, legal, exemplos para o Brasil e para o mundo. É isso que a gente quer. Ok. Tá? Obrigado. E aí, Vinícius, você está calado aí? Vamos fazer uma palestra do metaverso lá no MOP?
Eu hoje estava conversando, boa tarde, pessoal, a todos. Hoje estava conversando com o coordenador de Fundamental 2 e Médio. A gente tem um contraturno que é só em inglês, e aí a gente aproveita para trazer outros assuntos de interesse, e tem um dos temas que o aluno vai poder optar, né, entre a trilha de ciências da natureza, que é Unveiling Secrets of the Nature e tal, tem uma outra da área de humanas e tem uma outra da parte tech, que o terceiro módulo vai ser metaverso. A gente está desenhando isso agora aqui para o segundo semestre. Legal. A gente vai ter muitas as placas de referência, já vão ser português e inglês, e daqui a pouquinho a gente vai fazer outras línguas também para ficar um negócio bem legal. Uma ideia que já apareceu foi coisa tipo fazer excursão de colégio. Aqui, excursão de colégio para ver o exemplo da energia eólica, o exemplo da energia solar, a limpeza da praia, não sei o quê. Aí faz um formato de game, legal, pô. Deixa a garotada andar por aí e aprender. Você se lembra daquele óculos do Facebook, que era o óculos com U, né? Hoje deve ter várias outras tecnologias. A gente, na época, comprou aqui um para testar nas escolas e eles estão produzindo conteúdo para, por exemplo, pirâmides do Egito. Pô, tem uma câmara lá do rei, fulano de tal, o faraó tal, que ninguém consegue entrar, mas eles conseguiram mapear, então você, com o óculos, consegue entrar naquela câmara. Que presencialmente, se pegasse um avião e fosse para lá, você não conseguiria. E tem isso com a muralha da China, com vários outros, né? Esse tipo de aula que é a aula interessante para ter no metaverso. Eu digo sempre assim, se a gente for entrar no metaverso, tem uma sala de aula, aí sentam os 30 alunos, com o professor ali na frente para dar aula, isso é uma porcaria de metaverso. Agora, se o professor vai, não, vamos lá na pirâmide do Egito, vamos lá ver as muralhas da China, aí mudou de figura, aí começou a ficar legal. Tá? Então, essa ideia, qual é o limite disso? Não sei. Tá? E claro que a tecnologia hoje ainda está, não posso exigir que todo mundo tenha um óculos, então, por enquanto, a gente, não precisa. Quem tiver óculos tem uma sensação melhor. Mas daqui a pouquinho eles vão estar mais baratinhos, com lente, é legal, aí entra nessa direção. Eu fico enjoado à toa. Com meia hora eu estou enjoado. Tudo bem, pessoal? Mais alguma pergunta? Não? Então tá legal. Estamos encerrando aqui. Deixa eu só fazer os avisos, né? Maravilhoso, Paulo. Obrigado, Maria. Conforme a gente conversou, Silvia, você quer falar sobre a pesquisa antes da gente encerrar? Para dar uma cobrada nessa turma aqui? Pode ser rapidinho. Bom, Pode. Eu já vi o projeto antes, então seria redundante, né? O Paulo sabe minha opinião, e a gente está trabalhando em ações para a gente poder implementar jogos de forma dinâmica dentro do metaverso, facilitando aí, Maria Clara, inclusive a atualização de conteúdo direto por vocês e tal. Estamos conversando. Em relação... então, assim, contem com a gente até para trocar ideia, basicamente, né? Caso vocês pensem em alguma coisa como realidade virtual e aumentada, como o Paulo falou, a gente tem uma série de exemplos aí, e como o Paulo falou também, não há limite, né? Então, assim, as ideias, o único limite é orçamento e prazo, né? O resto não existe nenhum outro limite fora esses, tá? Bom, em relação à pesquisa, a gente levou um tempo para disparar para vocês, né? A gente disparou só ontem, porque a gente estava esperando algumas coisas burocráticas acontecerem, que acabou que ficou um pouquinho em stand-by por causa dessa reunião, né, Paulo? Dessa tomada de decisão de quais vão ser vamos dizer regras, tá? Mas não exatamente regras, né? Mas o que a gente espera da participação dos conselheiros, para os conselheiros possam avaliar se as suas participações podem ser mais ou menos ativas, né? E então a gente demorou um pouco para disparar a pesquisa, disparamos ontem. A pesquisa ela é identificada, tá? Então a gente pede para que vocês se identifiquem, não tem a ver com a atualização do cadastro da CRJ, mas é muito mais para a gente saber quem está falando o quê e poder também conversar com essas pessoas sobre as suas opiniões, trocar ideias, com dicas, etc. Obviamente não é uma pesquisa sem identificação, tá? Então por isso que a gente pede que as pessoas se identifiquem. As informações, obviamente, a gente já tem, mas a gente não sabe quem está respondendo o quê. Então, essa é uma forma da gente identificar. A gente colocou um prazo na pesquisa, que é dia 13, pessoal, simplesmente para que a gente consiga responder, né? Porque se deixa sem prazo, a gente não responde nunca. Então, ela é rapidinha, tá? Algumas questões são obrigatórias, que são as múltiplas escolha, então você faz em 30 segundos, tá? A sua participação. Mas seria legal que vocês dessem uma olhada e, eventualmente, pudessem inserir ali dicas de outras ações, de convidados, né? De eventuais parceiros para eventos, para tudo que a gente está propondo ali. Assim,
Podem colocar as ideias, mesmo que vocês achem que ela é meio inovadora demais ou meio fora da curva, não tem o menor problema. É muito mais para a gente, a partir daí, poder construir o plano desse ano. E aí, a partir da reunião presencial dos presidentes na semana que vem, a gente vai trazer mais novidades. Então, era isso que eu queria. E a gente criou aquela comunidade, que é, na verdade, a comunidade do WhatsApp, que é uma coisa nova, não sei se todo mundo conhece, é muito mais um disparador integrado. Então, assim, não é que ali a gente vai ter redundância, não. Ao invés de a gente colocar num grupo, colocar no outro, a gente coloca na comunidade e automaticamente vai para os 2 grupos. Ela só vai servir para as ações conjuntas dos 2 conselhos, nada mais que isso, tá? Então, é isso, basicamente. E então, conto com a participação de vocês ali, tá? Várias pessoas já responderam, obrigada, a galera respondeu. Acho que o William foi o primeiro, se não me engano. Eu fiquei impressionada. Falei, já responderam, que maravilha. Adorei, William, muito bom. Eu também sou dessa, eu prefiro fazer logo e tirar da frente, né? Exatamente. Isso não acaba que a gente esquece, né? Ainda mais com esse nível, quantidade de informação que a gente recebe o tempo inteiro, tá? Mas então, conto com a participação de todos vocês. Nós construímos aí a 4 mãos esse formulário que é pequenininho, para que vocês fiquem à vontade aí para botar as ideias e sugestões. É isso, pessoal. Obrigada. Legal. Então, nossa próxima reunião é dia 14, reuniões conjuntas, coordenada pelo Conselho de Inovação. E no dia 28, a próxima reunião coordenada pela Educação. E nesse meio tempo, a gente vai ter reunião com o presidente do Conselho, com a diretoria aí da Associação Comercial, e vamos comunicar alguma mudança, alguma diferença de estratégia aí para todo mundo. Na próxima reunião do dia 14, a gente está informando para todo mundo. Tá ok? Obrigado, então. Ótimo, obrigada. Fechado, abraço a todos. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau. Tchau, obrigado. Pessoal, tchau.